Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E aproveite o correio elegante e a paçoca nesse Nerdologia sobre a origem das festas juninas. Quermesses, brincadeiras, bandeirolas, fogueiras, bolo de milho, pipoca, pé de moleque, paçoca, arroz doce, pamonha e mais um monte de coisas gostosas são algumas das coisas que pensamos na época das festas juninas, que tem esse nome devido ao mês de junho, e 3 datas desse mês que veremos para responder a pergunta: qual a origem das festas juninas? As festas juninas, como muitas festas populares no calendário, têm origem na observação dos astros e das estações climáticas do ano. Mais especificamente, no caso de junho, o solstício de verão no hemisfério norte, quando começa a estação mais quente e ensolarada do ano, por volta do dia 20 ou 21 de junho, no calendário gregoriano que utilizamos atualmente. Esses festejos pré-cristãos, também chamados de pagãos, eram comuns por toda a Europa, recebendo nomes locais como Lita para alguns povos germânicos ou Iane para os letões. O Iane, inclusive, é no dia 24 de junho. Algo muito comum nesses festejos pré-cristãos era o uso de fogueiras para marcar os dias de festa, ou então a noite da véspera, uma espécie de cerimônia de boas-vindas. Por exemplo, as festas com fogueiras no solstício de verão na região montanhosa dos Pirineus, a cordilheira localizada na fronteira entre França e Espanha, são realizadas até hoje e são patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Também por volta do atual dia 20 de junho, os romanos realizavam um festival em homenagem ao deus Sumanus, de origem etrusca, um dos deuses associados ao trovão. Esse festival era marcado pelo consumo de um bolo à base de leite e de mel. Outro tipo de festejo típico desse período eram as festas do mastro, quando uma árvore era cortada, decorada e carregada até um local de festejo, onde era erguido como um símbolo de fertilidade. Esse tipo de festejo também é associado à primavera no hemisfério norte. Aqui no Nerdologia já vimos sobre a origem das tradições da Páscoa, do Natal, do Halloween e de diversas festas populares. Algo muito característico dessas festas na atualidade é que elas são consequência de séculos de influências misturadas. Tradições romanas, célticas, germânicas, cristãs. A mesma coisa ocorre com as festas juninas como as conhecemos hoje no Brasil, com as festas tradicionais europeias ganhando contornos cristãos. Especialmente, o dia 24 de junho é celebrado no calendário cristão como o dia de nascimento de João Batista, responsável pelo batismo de Jesus Cristo. São João Batista é referenciado em diversas denominações cristãs, como no catolicismo romano, na ortodoxia oriental e para os luteranos. Ele também é considerado um profeta no Islã. O motivo de seu nascimento ser celebrado no dia 24 de junho é pelo fato do Evangelho de Lucas afirmar que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. Como a data de nascimento de Jesus foi consolidada no dia 25 de dezembro, o dia 24 de junho foi atribuído como a data de nascimento de João Batista. Importante citarmos que o dia 25 de dezembro é determinado como o dia do nascimento de Jesus apenas do ano 350, pelo Papa Júlio I, e não existem fontes que determinem o dia exato do nascimento de Jesus, algo que é tema de debate. Ou seja, no hemisfério norte, o dia do nascimento de Jesus é o solstício de inverno, enquanto o de São João Batista é o solstício de verão. Essas determinações contribuíram para que os festejos habitualmente associados a esses fenômenos da natureza agora fossem associados ao cristianismo. Outra questão é que parte importante da organização da Igreja Católica no período que chamamos de Idade Média era o calendário agiológico, ou seja, o elencar dos dias associados às festas e lembranças de santos, como parte da organização do calendário litúrgico. Por causa disso, as celebrações dos dias de santos que eram próximas ao dia de São João foram influenciados pelos costumes e tradições do dia 24 de junho. Por exemplo, o dia de Santo Antônio, celebrado no dia 13 de junho, e a festa de São Pedro e São Paulo, que lembra a morte dos 2 apóstolos no dia 29 de junho ou no domingo seguinte. Santo Antônio, um teólogo nascido em Lisboa, atual capital de Portugal, é o padroeiro da cidade e figura importante para os portugueses. Por isso, a celebração de seu dia é bastante importante em Portugal. A lenda diz que Antônio, quando padre, ajudava casais pobres a organizarem seu casamento, surgindo o costume de as pessoas associarem a figura do santo como um casamenteiro. Possivelmente, entretanto, a origem mais concreta da associação se dá pelo fato de que eram em grandes celebrações religiosas, como as do dia de Santo Antônio, que jovens casais podiam interagir e flertar sem tanto controle social. A colonização portuguesa trouxe o costume das festas juninas ao território onde hoje é o Brasil, principalmente a festa joanina. Não erramos a palavra, é o nome antigo do dia de São João. Assim como aconteceu com outras festas do calendário litúrgico, as festas juninas tinham um caráter notadamente religioso, elemento que foi diluído com o passar dos séculos.
Ao sul da linha do Equador, que separa a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, a festa de São João ocorre no período do solstício de inverno. Por isso, algumas características europeias antigas da festa, associadas ao verão, foram adaptadas para a estação mais fria do ano. Um símbolo dessas festas invernais realizadas no nordeste do Brasil desde o século XVI é o quentão, feito com cachaça da cana-de-açúcar produzida localmente e especiarias como canela. O quentão também simboliza uma adaptação local do vinho quente, de origem portuguesa e também consumido no Brasil. Muitas pessoas tratam quentão e vinho quente como sinônimos, mas o quentão originalmente é feito com cachaça. Outro aspecto bem brasileiro nas festas juninas é o abundante uso do milho, já que junho é um dos meses tradicionalmente de colheita do milho. Embora, claro, no século XXI, com novas técnicas e tecnologias agrícolas, exista mais de um período de colheita de milho no ano. O milho é de origem americana e era cultivado por populações indígenas no território do atual Brasil. É importante termos isso em mente, pois as festas juninas, como conhecemos hoje no Brasil, são resultado não apenas das influências históricas europeias que citamos, mas também de influências indígenas e africanas, nos pratos típicos e nos costumes. Socialmente, as festas juninas são importantíssimas na história brasileira. Por serem festas religiosas, todas as paróquias realizavam as festas. Isso deu às festas juninas duas características. Primeiro, elas são praticamente universais no Brasil. Cada região pode celebrar as festas juninas à sua maneira, mas elas são celebradas por todo o país. Segundo, as festas juninas tinham um caráter essencialmente rural, nas comidas e nas brincadeiras, algo que entrou nas tradições das festas, como o uso de roupas associadas aos habitantes de zonas rurais, como roupas xadrez remendadas, chapéus de palha e crianças com pequenos bigodes pintados com carvão. Claro que isso é um estereótipo, e nem toda pessoa da zona rural se comportava, ou se comporta, da mesma maneira. Além disso, o território brasileiro é de grandes proporções, e diferenças regionais contribuem para a riqueza cultural das diversas festas juninas que ocorrem pelo Brasil, embora as mais tradicionais sejam da atual região Nordeste, celebradas desde o início da chegada dos portugueses. O título de maior festa junina do mundo, inclusive, é disputado entre as cidades de Campina Grande, na Paraíba, e de Caruaru, em Pernambuco. E não seremos nós que vamos nos meter nessa briga. Estamos aqui apenas pelas paçoquinhas. E lembra que esse vídeo é um recorte. Claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Henrique VIII, Ana Bolena e a Igreja da Inglaterra, perguntaram sobre a descendência de Henrique VIII e Ana Bolena. O casal teve apenas uma filha, Elizabeth. Então, irmãos, vocês sabiam dessa história aí? As festas juninas começaram lá na Europa, né? E, como disse, eu não vou repetir tudo que está lá, mas só interessante a questão da fogueira, né? Lá simbolizava a chegada do verão. Aqui, porque lá é verão em junho, né? Aqui é inverno, a gente usa para a questão de assar o milho e aquecer um pouquinho de frio que faz, né? Algumas cidades, como Cacimbas, né, Desterro, faz frio, né? Essa época do ano faz frio. Mas aqui em João Pessoa não faz, não. Só chove mesmo. Às vezes fica até mais calor ainda, né? Abafado. Mas a gente usa a fogueira também. Então, como vocês viram aí, é uma festa que foi se vestindo, né, de significados e de roupas com o passar do tempo. O povo de Israel tinha uma festa relacionada ao trigo, né, porque lá era a festa que eles faziam relacionada ao trigo, porque era o que Deus agraciou eles, né? Aqui Deus nos agraciou com o milho, né, nesta época. Claro que a festa junina lá não quer dizer que lá na Europa a festa junina tinha como o símbolo da comida o milho, né? Isso é uma coisa nossa, tá certo? Então, nós vamos lendo o texto e vamos explicando, e eu vou deixar para vocês fazerem perguntas no final. Caso no estudo aqui eu não cubra, não é? Alguma pergunta, você pode fazer no final. Antes de lermos o texto, eu quero que você preste bem atenção e a gente formule aqui na mente 3 cenários. O primeiro cenário é desse lado de cá. Faz de conta que aqui, desse lado, tem uma igreja católica. Imagina aí uma igreja católica, tá certo? Desse lado aqui, fazendo uma festa de São João. Então, toda a festa tem um significado voltado para os santos, São Pedro, São João, não é? Tem o sábado de Santana também, né? Imagine que do lado de cá tem a igreja católica,
com a sua quermesse, né, vendendo comidas de milho e fazendo essa festa em louvor e em alusão aos santos. Do lado de cá, nós temos o São João de Campina Grande. Nós temos uma festa, preste bem atenção porque isso aqui vai fazer vocês entenderem, tá bom? Desse lado de cá tem a festa do São João de Campina Grande. O São João de Campina Grande já é uma festa que, infelizmente, já está um pouco descaracterizada, não é? A gente tem muito show de banda de sertanejo, né, num São João. Mas vamos lá. Aí você tem aqui a festa de São João de Campina Grande. Aí nessa festa você tem shows, bebidas, drogas, prostituição. Não tem nada em alusão a algum santo, apenas o nome, certo? São João. Contudo, as práticas lá não são religiosas, mas são pecaminosas. Tá ok? Então, do lado de cá uma festa junina devota a São João. Do lado de cá uma festa com o nome de São João, mas é uma festa junina pagã totalmente por causa dos pecados. E aqui na frente, que é onde eu estou, né? Separei o melhor lugar para mim. Tem uma festa junina que uma igreja está fazendo, certo? Aqui tem uma festa junina que uma igreja está fazendo. Nas 3 festas tem comida de milho. Só que nessa festa junina aqui, a igreja está fazendo a festa, fez as comidas de milho. E aqui o povo está agradecendo a Deus pela dádiva do milho, tá certo? Aqui não tem droga, aqui não tem bebida, aqui não tem cachaça e aqui também não tem nenhuma devoção a nenhum santo. Então aqui tem uma festa, certo? Sendo feita pela igreja. Então, fique com isso na mente e vamos ler o texto sagrado. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele vai falar no capítulo 8 sobre a comida sacrificada aos ídolos, que é o que acontece aonde? Do lado de cá. É isso aí, acontece aqui, nessa área aqui. Vamos lá. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, por quê, irmãos? Porque essas cartas de Paulo aos Coríntios são respostas de carta que os coríntios enviaram a eles com questões, perguntando algumas coisas, tá certo? Então, quando ele diz com respeito, ele está respondendo uma pergunta de uma carta, não é, que ele recebeu com algumas perguntas. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Ou seja, quando vocês aqui desse lado estão fazendo uma festa para São João, na verdade, São João, como ídolo, não existe, como mediador, não é? Ele se torna um ídolo quando ele é tratado como um mediador. Existiu um homem chamado João Batista, que é quem eles chamam de São João, não é? Mas esse homem está morto, não é? Está com Cristo nos céus, tá certo? E ele não intermedia nada para ninguém. Então, as pessoas, quando fazem algum voto, ou alguma oração, ou algum pedido a ele, não estão fazendo diretamente a ele, porque ele não escuta esse povo, nem atende a esse povo. Tá certo? Então, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, e aí, irmãos, entenda que lá em Corinto, nessa cidade, haviam muitos deuses. Era uma cidade que tinha templos de deuses. E tinha um templo, inclusive, a principal deles era uma deusa Diana, não é? Tinha também Atena. Então, era uma deusa que, para você fazer culto a ela, você ia no templo e o culto a ela era um ato de prostituição. Era isso que cultuava a essa deusa. Então, tinham muitos deuses, né, aqui nesse contexto aqui que Paulo está escrevendo. Por isso que Paulo diz assim, ó, pois mesmo que haja os chamados deuses, ou seja, que as pessoas dizem que são deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos, entre aspas, deuses e muitos senhores, não é? O povo chamava os deuses deles de Senhor também. Para nós, cristãos, não é? Nós crentes em Cristo Jesus,
Porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós viemos. Ou seja, tudo vem primeiro da parte de Deus. Então, não é a Igreja Católica que produz o milho, não é o povo de Campina Grande que produz o milho, nem é a igreja que está fazendo a festa que produz o milho. Quem produz o milho e quem dá a dádiva de termos o milho em nosso meio chama-se Deus, porque a Ele tudo pertence. Tinha uma época que o pessoal, alguns crentes, né, que se dizem crentes, diziam que era pecado, né, ir para a praia, né, era pecado ir à praia, era pecado jogar futebol, né, não tinha alguns religiosos que defendiam essas bandeiras, né, há um tempo atrás. Hoje já diminuiu, ainda tem, né, mas já diminuiu bastante. Mas só que essas coisas foram feitas por Deus, não é? O pecado está em quem usa de forma pecaminosa, mas o próprio Deus foi quem fez essas coisas. Tudo vem dele. Verso 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Ou seja, digamos que aqui se converte alguém, tá certo? Nesse grupo aqui se converteu alguém. Só que essa pessoa que se converteu, digamos, Edmilson se converteu, Edmilson e Lívia. Mas, mesmo depois de terem se convertidos, para eles acham que é pecado e que eles estariam voltando às velhas práticas se eles passassem numa quermesse da Igreja Católica e comprassem ali pamonha, canjica e levassem para casa para comer. Eles acham que isso é pecado porque eles entendem que aquela comida está amaldiçoada. Tem algum poder maligno dentro da pamonha que quando eles comer, vai dar uma dor de barriga, né? Vai trazer um mal para casa, vai fazer alguma coisa desse tipo. Então, Edmilson e Lívia pensa que se eles comprarem alguma coisa lá na Igreja Católica, eles vão ter algum problema espiritual. Porque eles ainda não têm o conhecimento de que o ídolo nada é. Tá certo? E o ídolo nada pode fazer. Então, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna acessíveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem seremos melhores se comermos. Se comermos a comida que é vendida lá na quermesse da Igreja Católica, ou se a gente chegar na Bahia e está lá aquela mulher vestida de branco, e a gente for comer um acarajé ou um vatapá, ou se eu comprar uma pamonha lá, estiver passando e comprar uma pamonha lá no São João de Campina Grande, levar para casa para comer, essa comida a gente ora, abençoa ela, e agradece, não é? Porque ela veio de Deus. Antes de tudo foi o Senhor quem fez. Ela não tem poder nenhum para fazer mal nenhum a nenhum crente. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Então, se eu comer essa comida, eu não vou ser mais santo e ficar mais próximo de Deus. E se eu não comê-la, eu não vou ficar mais sujo a ponto de me afastar de Deus. Nem influi, nem contribui. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Verso 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Aí chega Aurélio. Aurélio se converteu também, né? Daqui desse grupo aqui dos católicos, Aurélio se converteu. Só que Aurélio leu esse texto aqui da Bíblia, e ele lendo entendeu que a comida não vai me fazer mal, nem bem. Então eu vou lá na festa dos católicos e vou comprar a pamonha e a canjica lá, não é? E vou comer lá. Aí o apóstolo Paulo diz assim, é o seguinte.
Edmilson e Lívia não têm ainda esse conhecimento, não é? Então, Paulo está dando conselho. Aurélio, é melhor você não fazer isso. Ir lá na festa da Igreja Católica, comprar a comida e comer lá. Lembre que Paulo está falando aqui de comer num templo de um ídolo. Certo? Então, se Aurélio vai lá, encontra com Lívia e Edmilson passando na rua, né? E aí Aurélio vai, compra essa pamonha, essa canjica e come lá. Nesse lugar onde está tendo a festa, no templo do ídolo. Porque Aurélio entendeu que essa comida não vai lhe fazer mal, não vai lhe fazer mal, e espiritualmente não faz nem mal nem bem. Né? E fisicamente não vai fazer mal e ainda vai encher a barriga, né? Ainda vai encher a barriga dele. Mas aí Paulo diz, olha, mas é o seguinte, você pega, compra lá e vai comer lá no templo do ídolo, e Edmilson e Lívia, que são fracos ainda na fé, passam e veem uma coisa dessa, eles vão acabar tropeçando. Eu já quero adiantar aqui e dizer para você que quando a Bíblia vai falar aqui no escândalo, o escândalo, escandalizar o irmão, não é ele fazer assim, ó, meu Deus, tu viu fulano e sair fofocando. Isso não é escandalizar o irmão, certo? A Bíblia, quando diz escandalizar o irmão, é fazê-lo tropeçar, fazê-lo pecar. Ou seja, Edmilson e Lívia olha e diz, olha só, Aurélio, rapaz, diácono da igreja, está ali ó, na igreja católica, no dia de festa de São João, comendo uma pamonha ali sentado. Ó. Ele não está dançando quadrilha, ele não está rezando Ave Maria, não está fazendo nada disso, mas está lá no templo, né, dos católicos, sentado comendo uma pamonha. Rapaz, quer dizer que não tem nada a ver não, né, não, Lívia? É, tem não. Então, escandalizar o irmão não é fazer ele se assustar e correr e sair para dizer para o pastor. Não, não é isso. Se escandalizar é eles olharem essa cena e, porque são fracos na fé, sentirem-se atraídos por fazer isso e daqui a pouco estarem no meio da festa pagã, servindo ao Deus pagão e cultuando ao Deus pagão. Então, assim eles tropeçaram. Assim eles pecaram, os dois. Tá certo? Porque Aurélio, aí nesse caso Paulo diz, Aurélio também pecou. Porque Aurélio fez eles pecarem também, influenciou eles a pecarem, não é? Então, vamos continuar a leitura. Verso, parei onde? Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Está vendo? O problema aqui é Aurélio induzir os fracos de mente também ir lá comer, só que na mente deles isso é pecado. Mas eles também estão com vontade. Só que eles vão comer e ficar achando que estão pecando, porque ainda são fracos. E eles pode ser que isso desanime na sua fé e eles caiam de fato em pecados recorrentes e consequentes. Mais na frente. Vamos lá, verso 11. Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Por causa do conhecimento que Aurélio tem, mas não faz caso do irmão que não tem muito conhecimento, acaba que aquele irmão, no nosso linguajar aqui, se desvia. Portanto, se aquilo... Eu parei onde? Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Qual é o contexto aqui? Quando Paulo diz assim, olha, nunca mais, porque a gente está falando de milho, né? Comida de milho. Paulo está falando de carne. Mas se eu levo o meu irmão a tropeçar, qual é o contexto que Paulo está dizendo, eu nunca mais como carne? Ele está dizendo que nunca mais ele vai comprar uma carne e comer na sua casa? Não. Qual é o contexto que nós estamos lendo? No templo do ídolo. Paulo não está dizendo que nunca mais na vida dele ele vai virar vegetariano. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo que vai virar vegetariano. Paulo está dizendo nunca mais como carne, mas o contexto está dizendo em que situação. O contexto explica qual é a situação a qual Paulo não vai mais comer carne. Se a gente pega o texto isolado, como eu já vi muita gente pegar, aí a pessoa vai achar que, não, Paulo está dizendo aqui que vai virar vegetariano. E não é isso.
Isso aí é você comete um erro hermenêutico aí de abandonar o contexto, né? Paulo ele está explicando em que contexto ele não vai mais comer carne. Nesse contexto em que eu vou fazer o meu irmão tropeçar, porque eu estou lá no templo do ídolo. Agora vamos para o capítulo de número 10. Verso 14. Diz assim o verso 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que participamos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então veja, o problema de Paulo aqui não é Aurélio ir lá na quermesse comprar alguma coisa e ir para casa comer na casa dele. O problema é Aurélio chegar lá na igreja católica, comprar alguma coisa, se sentar lá e ter comunhão com aquele povo. Esse é o problema do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz antes, os que comem dos sacrifícios não participam do altar, ou seja, quando você está ali no meio, você vai participar daquilo ali. Não é? Você vai ter comunhão com aquele tipo de festa, com a adoração a São João e com os rituais religiosos que são feitos naquele lugar. Portanto, ele vai dizer, né? Não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Verso 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Por quê? Porque eles não simplesmente, quando estavam na ceia, pegavam o cálice do Senhor e levavam para casa para comer, não. Havia um ritual religioso. Quando a igreja, aqui é a igreja, né, que eu disse? Quando essa igreja aqui se reúne para fazer uma ceia, ela tem um significado religioso por trás disso. Há uma cerimônia de adoração a um Deus, que é o nosso Deus, não é? E há algo espiritual sendo falado aqui. Então, quando alguém participa desta ceia, tanto é que a gente diz, né, que a pessoa, só os membros, né, batizados, ou alguém que não é membro, mas que é batizado em igreja evangélica e tal, pode participar dessa ceia porque simboliza que somos um. Somos um só corpo, tá certo? Então, somos um só corpo, então nós temos comunhão, somos um. Se eu faço isso lá na festa, eu estou dizendo que eu sou um com aquele povo que está ali devoto a Santo Antônio, a São Pedro, a São João. Se eu vou fazer isso na festa de Campina Grande, está mostrando que eu sou um com aquele povo ali, com aquelas práticas pecaminosas e mundanas daquele lugar. Então, até aqui, estou parando em 21, vão me ajudando aí. 22 agora, né? Porventura, provocaremos ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Verso 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tem aquela versão mais conhecida, né? Como é a versão mais conhecida? Mas nem todas convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei, como é? Levar por nenhuma delas. Pois bem, irmãos, deixa eu dar um alerta aqui antes. A gente comete um erro hermenêutico quando a gente extrai esse verso e aplica ao nosso eu acho. Então, já vi muito pastor usando esse texto para dizer assim, ó. A Bíblia diz,
tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Só que quando ele fala o que não convém, ele fala da opinião dele, o que convém e o que não convém. Então, se eu pego esse texto aqui e coloco na opinião de Vinícius, por exemplo, né? Ele pode dizer, o presbítero Vinícius pode dizer o que ele quiser. Não, não convém ao crente ir para a praia. Tudo me é lícito ir para a praia, mas não convém um crente ir para a praia. Você não pode dizer isso? Se for o critério dele, está valendo. Se eu pego esse texto e digo assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu digo, olha, é lícito a mulher usar batom, mas não convém. Eu posso pegar esse texto, irmão, e dizer o que eu quiser com ele, mas isso é um erro hermenêutico, um erro de interpretação. Porque o que o apóstolo Paulo aqui está querendo dizer, que é lícito e que nem tudo convém, está determinado no contexto. De novo, eu trago os irmãos e sempre lembro aqui, toda a interpretação bíblica precisa estar amarrada ao seu contexto. Porque senão, irmão, isso aqui vira uma bagunça. Isso aqui vira uma bagunça. Cada pastor vai criar um quadro do que ele quer dizer que é lícito e que não é lícito. Cada pastor vai criar um quadro do que ele quer dizer que convém, e quer dizer, ele vai dizer que tudo é lícito, né? Mas ele vai criar um quadro dizendo do que convém e o que não convém. Vocês entenderam o que eu estou querendo explicar? O que convém e o que não convém vai virar relativo, vai virar o bel prazer, vai virar gosto do freguês. Então, cada pastor diz o que quiser, e aí, a partir daí, ele implanta qualquer regra na igreja dele. Porque ele está na igreja dele, ele vai dizer que a regra aqui é essa, isso aqui não convém. Aí ele vai ditar para a igreja o que não convém, e não a Escritura. Aí isso é perigoso. Então, tenham cuidado, quando vocês virem líderes por aí, ou crentes mesmo, que fazem a mesma coisa, dizendo tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Por curiosidade, hoje de tarde eu estava estudando esse texto, quando eu abri o Instagram, apareceu de cara um vídeo lá do Mário Sérgio Cortella, utilizando esse texto bíblico. Lá para a filosofia dele, para dizer o que ele quer. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? É o que a gente está estudando. Quando ele diz tudo me é permitido, é o seguinte, é permitido a Aurélio ir lá, passar na festa, comprar aquela comida, sentar numa mesa e comer sem cultuar com aquele povo. É permitido, mas não convém fazer isso. Porque ao fazer isso, ele pode fazer alguém pecar. Ele pode fazer alguém que Edmilson e Lívia pecar, que são fracos na consciência. Tá certo? Então pode ser que ele faça isso. Então quando Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, isso está ligado, atrelado ao contexto que o próprio apóstolo Paulo está falando. Isso não está jogado no ar para todo mundo pegar e fazer o que quiser. Tá bom? Verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. Está vendo o que vem em seguida? O que é que vem em seguida? Um cuidado com quem? Com Edmilson e Lívia. Posso buscar o meu próprio bem. O texto que vem em seguida continua no mesmo propósito. Eu tenho que cuidar do outro. Eu tenho que prestar atenção no outro de consciência fraca. Esse outro de consciência fraca vai precisar amadurecer. A gente vai comentar sobre isso mais na frente. Mas a gente precisa ter cuidado enquanto não amadurece. Aí vamos lá. Verso 25. Comam de tudo o que se vende no mercado. Por quê, irmãos? Porque no mercado, lá, naquela época, como eu disse a vocês, tudo era consagrado aos ídolos e sacrificado aos ídolos. Tudo. Você chegava no mercado, tinha carne lá, tudo já tinha sido entregue. Já tinha sido tudo consagrado aos santos, aos ídolos, aos demônios, a tudo já. E o povo ia morrer de fome? E você, quando faz sua feira, pensa o quê? Está tudo consagrado ali, irmão. Já tem um bocado de coisa que é nome de santo, né? Tem um bocado de produto que a gente come na nossa casa que é nome de santo. Café, um bocado de coisa, né? Arroz, feijão, sei lá. Irmão, você vai no mercadinho, um monte de coisa. E as coisas que não têm o nome também são, a maioria delas. A maioria delas são tudo sacrificadas aí. Você vai no mercado, está tudo entregue a Satanás, meu amigo, é difícil ter alguma coisa que não está. Muita coisa está. É importante que você chegue em casa lá com a sua feira, ore, peça a Deus, ou ore antes das refeições, mas esteja abençoando aquilo que você come e agradecendo a Deus, dando glória a Deus pelo que você está comendo, porque antes de alguém entregar alguma Satanás, alguma coisa assim, foi Deus que deu.
Então eu pego como sendo algo que Deus deu para o nosso sustento. Aí ele vai dizer, comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Amém, irmãos? 27. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, não coma. Tanto por causa da pessoa, que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Ele está dizendo assim, ó, se alguém lhe convidar, aí você vai chegar lá e você quiser ir, vá. Pronto, estou indo lá, beleza. Chegou aqui, Vatapá, Acarajé, não sei o quê, lá na Bahia. A gente já sabe, né? A maioria, tudo mãe de santo. Aí eu estou lá na arbitragem, né? Eu estou apitando, né? No campeonato lá, na Bahia. Aí o cara lá, aquela maior amor, né? Pastor, não sei o quê, porque assim, a gente que é árbitro internacional, tem umas pessoas, né, que começam a babar demais, né? Outros não, são amigos mesmo. Outros ficam querendo babar. Aí eu não gosto muito, não. Mas aí quando eu vejo que o cara é amigo mesmo, né? E convida, aí eu vou. Aí chego lá na Bahia. Aí, vamos lá, pastor. Terminou os jogos hoje, a gente está cansado, vamos lá em casa, tal, tem uma acarajé, não sei o que. Eu vou lá e fico calado na minha. Fico calado na minha e como de qualquer coisa que tiver lá, eu posso comer. Abençoo, oro ao Senhor, posso comer qualquer coisa. Não vai fazer mal nenhum espiritualmente para mim. Só que aí, ele diz, mas se alguém falar, digamos que tem outro árbitro que está comigo e ele é crente. Tem outro árbitro comigo e ele é crente. Aí o que acontece? O árbitro diz assim, meu irmão, isso aí é sacrificado a ídolo, viu? Isso aí é negócio do demônio. Eu já percebi que aquele irmão é o quê? É fraco. Fraco no sentido de não ter o conhecimento que eu tenho. Então eu vou arrodear por ali, o cabo que me convidou, eu acho que não vai achar muito bom, mas eu vou arrodear por ali, por aqui, aí eu não vou comer. Mas eu não vou comer não é porque é pecado eu comer, ou porque aquilo ali vai fazer um mal espiritual a mim. Não. É por causa da consciência do meu irmão. Para daqui a pouco eu não começar a comer e ele ficar pensando, rapaz, é verdade, então eu vou comer, eu vou dançar, eu vou fazer tudo aqui, daqui a pouco ele está fora da igreja. A Escritura inteira, irmão, se a gente prestar atenção, principalmente no Novo Testamento, Deus ele tem muito cuidado com o novo convertido, né? Para a gente tratar com muito cuidado aqueles que são novos convertidos, em muitos textos. E por isso que ele diz, mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, que falou, como da consciência dessa pessoa, isto é, não da sua, da consciência do outro. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro. Se participo da refeição com ação de graças, por que eu sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Por que Aurélio está sendo condenado por algo que ele dá graças a Deus? Se ele sabe que foi Deus que fez, tal, por que ele está sendo condenado lá na festa? Na festa que ele foi comprar as coisas. Não é? Aí ele vai dizer, ele já responde antes, né? Ele faz aqui perguntas retóricas, mas ele já responde antes com essa questão da fraqueza da consciência. Verso 31, ele diz assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja. Aí por isso que eu fiz aqui os 3 cenários. Então, se eu faço esse exemplo que eu estou citando aqui, né, com Aurélio, se eu faço isso e faço Edmilson e Lívia pecar, eu tô sendo motivo, Aurélio está sendo motivo de tropeço para Edmilson e Lívia. Se do lado de cá, né, tem 2 crentes fracos, Tielson e Laís, 2 crentes fracos. O irmão Ivan, o crente forte. Aí, o que acontece? Se o irmão Ivan chega na festa de Campina Grande aqui, né? Aí vai comprar uma comida lá no meio do Parque do Povo, vai sentar lá na mesa e vai comer, né? E aí
Tielson e Laís passam, não é? E acabam tropeçando por causa do nosso irmão lá, então o nosso irmão está sendo motivo de tropeço, Ivan. Tá certo? E aqui na igreja, como é que funciona? Se eu estou aqui numa festa de milho aqui da igreja, aqui a gente não está adorando a São Pedro, nem Santo Antônio, nem a ninguém. Essa festa não é feita para eles, é feita em gratidão a Deus, porque Ele nos deu essa época do milho, não é? Que se tornou algo cultural. O que não pode, se não há aqui nada pecaminoso, não é? Não tem danças sensuais, não tem músicas de forró com letras de baixo calão, não é? Letras imorais ou algo do tipo, não é? De duplo sentido, que tem muito em forró, né? Música de duplo sentido, né? Principalmente os forrós antigos também, tem bastante. Se eu estou aqui só me confraternizando com a igreja, não é? Comendo uma comida de milho, uma roupa quadriculada, qual é o pecado da roupa? Se é quadriculada, se não é, né? Se eu estou ouvindo aqui um forrozinho gospel, né? Um pé de serra gospel, tal. Aqui não há nenhuma prática pecaminosa como há em Campina Grande, nem há nenhuma prática religiosa como há aqui na Igreja Católica, vamos dizer. Mas aqui, irmãos, eu vou ser pedra de tropeço se eu não amadurecer. Então, quando eu estou desse lado de cá, se eu estou aqui e ainda estou me escandalizando ainda, esse crente fraco precisa conhecer mais a Escritura. Ele precisa amadurecer. Por quê? Porque ele não pode passar o resto da vida sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a Escritura e condenando coisas que não são pecaminosas e que a Bíblia não está condenando. Então, o que a Bíblia está condenando é você estar no templo do ídolo e ter comunhão com as pessoas que estão cultuando esse ídolo e participando daquela festa ali. Ou, quando ele diz aqui, para gregos também, não é? E nem para a igreja de Deus. Falando daqueles que são igreja de Deus, Cristo morreu por eles, mas eles são fracos, não é? Então a gente tem que ter esse cuidado. Se acontece no nosso meio isso, a gente precisa instruir o irmão, que é o que eu estou fazendo aqui agora. A gente precisa instruir a igreja e ensinar a igreja para que não tenhamos problemas em adorar a Deus, festejando com aquilo que o Senhor nos deu, para que a gente possa louvar a Ele. Aí tem gente no meio da igreja que vai dizer, está igual ao mundo. Por que está igual ao mundo? Porque a gente está comendo comida de milho, porque a gente vestiu uma roupa quadriculada, não é? Porque o ritmo, né, do louvor é pé de serra, quer dizer que agora o ritmo certo é só o europeu, né, o americano, o worship, né? Ritmo não santifica música nenhuma, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não venha, por falta de maturidade bíblica, não é? Espiritual, dizer que a gente está parecendo com o mundo porque a gente está fazendo as coisas do mundo. Não. O milho quem deu foi Deus. Agora, se o mundo vai fazer uma festa e dedicar essa festa a santos, é problema do mundo. Se o mundo vai fazer uma festa e dedicar essa festa a droga, pornografia e as coisas que tem lá, cachaça, cigarro, tudo em Campina Grande, aí é problema de quem faz isso. Nós podemos pegar o mesmo milho, podemos pegar algo que é cultural nosso, separar aquilo que é pecaminoso da cultura, porque a cultura ela vem, é como um cupim, né? Quem sabe aqui o corte de carne cupim como é, né? O churrasqueiro aí de plantão sabe, né? O cupim vem a carne e vem as gorduras toda no meio ali entranhada, né? Do cupim. Cupim carne eu estou falando, não é cupim de madeira não. Então a cultura é dessa forma. A cultura ela tem ali a carne, mas ela tem o pecado entranhado. Então nós podemos pegar aquilo que da cultura é bom, é salutar, não é pecaminoso, e a gente pode utilizar, tirar a gordura fora, né, para que a gente possa também fazer isso. É interessante que você vai ver aí algumas igrejas fazendo, né? Eu não estou dizendo que toda igreja faz de forma correta. Tem igreja que exagera, né, no que vai fazer, né? Mas não há, o que eu quero ensinar aos irmãos é que a igreja ela não está se parecendo com o mundo se ela
festejar em junho a festa do milho, ou, por exemplo, a gente aqui não tem data certa, né? A gente pode fazer qualquer data, pode fazer em junho, pode fazer em julho, não tem esse problema, porque a gente não tem uma data santa, a gente não tem um ritual para fazer para nenhum santo, tá certo? Pode passar o São João, pode ser antes, para a gente a data do São João não importa, né? Então, o que faz a igreja pecar ou errar é ela misturar-se e fazer uma festa a São João ou fazer uma festa pagã, pecaminosa. Pelo menos é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. E aí ele vai dizer, não se tornem motivo de tropeço, verso 33, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele diz no verso 1 aí do 11, né? E a ideia de Paulo é essa, tá certo? Pensar em todos, pensar no próximo, ter esse cuidado para que não esteja fazendo o outro se escandalizar e tropeçar, não é? Não é fazer o outro se impressionar com aquilo e sair correndo, fofocando para todo mundo. Isso aí é pecado de fofoca, não é, o irmão não se escandalizou. Ele está com ele está com o pecado da fofoca entranhado aí. Tá certo? Escândalo é quando eles começam eles têm um choque inicial com aquilo que eles veem, mas depois eles se sentem atraídos e pecam, tropeçam e até se desviam, não é, por causa da atitude de algum irmão.